Os humanos, em sua grande maioria, dizem temer a morte. Uma outra parcela diz não ter medo da morte. Mas a verdade é que é impossível você temer algo que você não conhece. Não é verdade? Morrer, eu acredito que não seja muito bom. Mas agora você já imaginou ser enterrada viva? Pois é, foi o que aconteceu com essa garota. Ela passou 83 horas enterrada viva. Ou seja, 3 dias e 11 horas. Você quer saber mais desse detalhe? Eu vou te contar agora. Mas antes de tudo, para tudo para assistir o vídeo de hoje. Eu sou Agnes Moon e no vídeo de hoje eu vou te contar a história da garota que foi enterrada viva. Isso mesmo. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de conteúdo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e agora vai rodar a vinheta. Mas antes eu tenho um recadinho muito importante ainda para dar, tá? Essa maçãzinha que vocês estão vendo aqui, isso aqui, é uma espinha gigante que nasceu no meu rosto e já tá me incomodando. Aí eu botei aqui para vocês não verem. Barbara Jane Macklin, uma jovem de 20 anos, tinha uma vida praticamente perfeita, tinha altas notas, estudava na melhor universidade, tinha namorado. Pra falar a verdade, ela era super popular na escola. Na escola não, desculpa, na universidade. Ela estudava na Universidade de Atlanta, na Geórgia, uma universidade chamada Universidade Emory. O pai da Bárbara era fluente ao ponto de ser um dos melhores amigos pessoais do presidente. O nome dele era Robert Macklin. Robert Macklin era milionário em Miami e, junto com seus 2 irmãos, era dono da Deltona Corporation, que era uma das maiores agências imobiliárias dos Estados Unidos. Em 1968, a gripe de Hong Kong estava se espalhando pela Universidade de Emory, ou seja, a Universidade de Barbara Jane Macklin. A Bárbara, logicamente, não estava imune a essa gripe e, obviamente, ela se infectou com ela. Em dezembro do mesmo ano, a mãe de Bárbara, a Jane Macklin, sim, a filha carrega o nome da mãe, saiu de casa na Flórida, a destino a Geórgia, para cuidar de sua filha e tentar convencê-la a voltar para a Flórida. A mãe de Bárbara chegou na Geórgia no dia 13 de dezembro de 1968. As duas tiveram que se hospedar em um hotel chamado Rodeway Indicator, porque a universidade, a enfermaria da universidade já estava muito lotada. Então, elas tiveram que se hospedar nesse hotel muito próximo à faculdade de Emory, porque a Bárbara ela tinha que fazer as suas últimas provas. Então, para não perder as provas, elas optaram por se hospedar neste hotel ali pertinho da faculdade, sabe? Ali no dia 16 de dezembro ainda do mesmo ano, 1968, nós estamos nessa época, o Stewart Woodward, eu vou deixar o nome dele aqui, gente, porque é muito complicado, não sei nem se pronuncia assim, que era o namorado da Bárbara, foi fazer uma visita pra ela, pra saber, né, se ela tava bem em relação à gripe e tudo mais. E ele passou muito tempo com ela, chegando a sair da casa dela no período da madrugada. Na madrugada do dia 17, já era por volta ali de umas 4 horas da manhã, um rapaz se passando por policial foi até o quarto da Bárbara e da Jane e começou a bater incessantemente na porta. Jane, mãe, saiu para atender este rapaz e Bárbara ficou no quarto. Este rapaz conduziu Jane a sair do quarto e lá fora ele informou para ela que tinha acontecido um acidente na estrada. Aí você me pergunta, o que a Jane tem a ver com esse acidente? E agora eu lhe respondo, absolutamente nada. Só que este rapaz ele estava de vigília lá fora e viu o carro do namorado da Jane, da Bárbara, sair do quarto. E aí, ele passou essa informação do carro para Jane, mãe. Ou seja,
ele informou a Jenny que o carro que tinha saído da casa dela tinha sido um Ford branco. Ou seja, o carro batia com o carro do namorado da Bárbara. Então, os policiais, junto com a Jenny, entraram para o quarto e informaram a Bárbara do acontecido. Né? Que o namorado dela tinha sofrido um acidente no Ford branco na estrada. Bárbara ficou desesperada, sem chão, obviamente. Com os policiais dentro do quarto, facilitou muito o acesso deles, tá? Eram 2. E os 2, como é de costume, policial da área trabalhar com aquele capuz, a Bárbara e a Jenny não desconfiaram de absolutamente nada. Então, o acesso foi livre para eles, pro quarto, a entrada no quarto, porque eles passaram a informação correta do carro. Então, suspeitas eram praticamente zero. Como eles conseguiram adentrar o quarto, eles com como é que eu posso dizer para vocês? É porque eu não quero falar o nome para não divulgar esse tipo de material. Mas sabe esse produtinho que o pessoal usa para poder desacordar alguém? Exatamente, foi o que eles fizeram. A Bárbara estava numa área do quarto e a mãe dela estava em outra. Então, com essa facilidade, eles conseguiram desacordar a mãe da Bárbara, amarrá-la, tapar a boca dela e tudo mais, e deixar ela numa área reservada, sozinha, desacordada. Com a mãe da Bárbara desacordada, dentro de uma parte do quarto separada e tudo mais, foi onde teve também o acesso mais fácil à Bárbara, que viria a ser sequestrada. Mas já a questão da Bárbara foi totalmente diferente da relação da mãe dela. Eles não tinham como sair do hotel com a Bárbara desacordada. Então, com a ajuda de uma arma, eles obrigaram a Bárbara a sair do hotel com suas próprias pernas e entrar num carro Volvo azul. Então, ela foi por livre e espontânea vontade, tá? Dando sequência à história, ao passar do tempo, o efeito do produtinho que foi dado para a mãe da Bárbara passou e ela acordou. Quando ela acordou, ela fez diversos movimentos e etc., tentando se soltar. Ela conseguiu se soltar, conseguiu se livrar da fita que estava na sua boca, conseguiu se livrar de toda a amarração que eles tinham feito e conseguiu entrar em contato com a polícia. Entrando em contato com a polícia, ela informou todo o ocorrido, né? Que eu não vou entrar no mérito de voltar para a história, porque vocês estão entendendo. Então, ela foi lá e contou tudo que tinha acontecido. Vocês lembram que eu falei que Robert Mark era pai da Bárbara? E que ele era super amigo pessoal do presidente na época? Que o nome do presidente era Robert Nixon. Ele entrou em contato com o presidente, que logo de imediato já colocou logo todo o FBI para trabalhar em busca da Bárbara. Isso é para vocês terem uma noção de quem a gente está falando. A gente estamos falando aqui de peixe grande, tá? O pai da Bárbara era um grande empresário, amigo do presidente dos Estados Unidos na época. Quando a Jenny entrou em contato com ele para informar do sequestro, ele de pronto entrou em contato com o amigo dele, né, o presidente dos Estados Unidos, Robert Nixon, e o próprio Robert já entrou em contato com toda a FBI e já montou toda uma operação para poder encontrar a filha do amigo dele. Algumas horas depois do sequestro, os sequestradores entraram em contato com a família da Bárbara. Só que olha só, o ano era 1968, então eles enviaram um bilhete. E nesse bilhete vinha escrito que eles estavam pedindo um valor total de $500 mil pela liberdade da Bárbara. E ainda fizeram um pedido.
que esses 500 mil dólares fosse todo enviado em notas de 20 dólares. E nesse mesmo bilhete vinha a informação de que a Bárbara, naquele momento que o bilhete estava sendo enviado, ela já estaria enterrada. O que acontece, gente? É óbvio que essa caixa, esse caixão, ele estava muito bem preparado para que ela não morresse. Porque a intenção não era que ela morresse, né? Então, eles informaram no bilhete que o caixão era ventilado, tinha ventilação, tubos de ventilação para fora, onde permitisse que ela respirasse. Tinha ventiladores, tinha alimento, e que ela tinha alimentos e poderia sobreviver ali até por volta de uns 7 dias. Então, quanto mais rápido eles resolvessem essa questão do dinheiro para os sequestradores, mais rápido eles resolviam e tirariam a Bárbara de dentro do caixão. Agora, se passasse de 7 dias, né, para resolver essa situação, eles nunca mais iriam ver a Bárbara com vida. Isso foi o que foi dito no bilhete. Os sequestradores tinham um plano, assim, perfeito, muito bem elaborado. E nesse mesmo bilhete tinha informação pedindo para que o pai da Bárbara fosse até o jornal local chamado The Miami Herald e fazia um anúncio por escrito. O pai da Bárbara, já em choque com toda aquela situação, foi ao jornal no dia 18 de dezembro de 1968 para fazer esse anúncio. Abre aspas, eu vou ler para vocês. Amada, por favor, volte para casa. Pagaremos todas as despesas e encontraremos em qualquer lugar e a qualquer momento. Fecha aspas. Esse foi um anúncio que foi mandado ele fazer. 2 dias depois, os sequestradores ligaram para o pai da Bárbara pedindo para que ele deixasse a mala em um local específico no sul de Miami. O pai da Bárbara, gente, não comunicou à polícia em momento algum. Mas por volta das 5 horas da manhã do dia 19, a polícia recebeu uma ligação de um morador da região chamado Biscayne Bay, que tinha 2 homens muito suspeitos ali carregando 2 malas, uma mochila, uma canabra e tudo mais. Enfim, a polícia acabou sabendo do ocorrido e foi averiguar. E quando a polícia chegou no local, a polícia conseguiu encontrar estes caras, que quando viram a polícia, largaram tudo para trás e fugiram. A polícia, quando chegou aos objetos, as malas, a bolsa, a mochila e tudo mais, encontrou exatos 500 mil dólares que tinha sido pago do resgate. Chegando na bolsa, a polícia descobriu que tinha equipamentos de mergulho. E investigando um pouco mais, a polícia conseguiu chegar no Volvo azul e em um barco. Dentro do carro, eles conseguiram encontrar fotos, documentos de um cara chamado George Deacon, fotos da Bárbara segurando uma foto, uma imagem, né, dizendo que estava sequestrada. Encontraram também fotos dos sequestradores e tudo mais. Enfim, tinha muitas provas dentro daquele carro. Depois que Robert descobriu que a polícia tinha encontrado os bandidos, mesmo sem ele ter feito absolutamente nada, ele ficou desesperado e com medo dos sequestradores acharem que foi ele que comunicou à polícia, né? Então, ele desesperadamente ficou com medo dos sequestradores tirarem a vida da filha dele. Então, pensando nisso, ele voltou ao jornal e fez outro comunicado, por escrito, informando que ele estava disposto a pagar o mesmo valor, a mesma quantia de resgate e que ele não tinha absolutamente nada a ver com a investida da polícia. Quando os sequestradores tiveram acesso a esse segundo comunicado de Robert, eles entraram em contato com Robert e marcaram um novo local. E nesse novo local, Robert foi deixar mais 500 mil dólares para os sequestradores e dessa vez tudo deu certo. Os sequestradores pegaram o dinheiro e escafuleram. A polícia não parou de investigar o tal do George Deacon.
A polícia continuou investigando e descobriu que a ficha criminal dele era extensa, muito imensa, e que, por sinal, o nome dele de verdade não era George Deacon, e sim Gary Stephen Christian. E também conseguiram chegar à identidade secreta do segundo parceiro, o segundo policial, o segundo sequestrador, que na verdade não era um sequestrador, e sim uma sequestradora. A parceira de Gary Stephen Christian, o George Deacon, se chamava Ruth Elseman Shea, não sei como se pronuncia esse terceiro nome. Enfim, encontrar a Ruth. Finalmente, no dia 20 de dezembro de 1968, 15 horas depois de terem recebido o pagamento, né, do sequestro, certinho, bonitinho, já estavam ali fazendo todos os seus planos e etc e tal, o próprio Gary, ele não entrou em contato com o pai, e sim ligou diretamente para o FBI e informou o local onde o corpo da Bárbara estava enterrado. Ou, na verdade, onde a Bárbara estava enterrada, porque a Bárbara não estava morta, né? Ele mesmo fez questão de ligar para o FBI e informar. Olha só, ela está enterrada em uma floresta e fica perto de uma casa abandonada. Na mesma hora, mais de 100 agentes começaram as buscas e um dos agentes, chegando no local, viu um tubo de ventilação para fora, né? E aí ele suspeitou que possivelmente aquele dali seria o local onde a Bárbara viria estar enterrada. E todos os agentes começaram a fazer a escavação ali, que durou cerca de 20 minutos, porque eles fizeram toda a escavação com as próprias mãos. Tá? Então eles foram escavando, até que chegou um momento em que eles chegaram ao caixão onde estava a Bárbara. Chegando no caixão, eles fizeram a retirada do caixão ali do buraco, fizeram a abertura do caixão e enfim, Bárbara pôde respirar um ar aliviado. Ela estava desidratada, com 5 quilos a menos, porém ela estava lúcida e aparentava estar bem. Né? Entre muitas aspas, porque você passar 83 horas enterrada, não tem como você estar tão bem assim, mas ela aparentava estar bem. Então, gente, ela passou 83 horas enterrada em um caixão de fibra de vidro, 2 tubos de circulação de ar, tá? Comida, lanterna, um cobertor, água, só que nessa água tinha sonífero, né? Que era para ela poder passar, tipo, mais tempo dormindo do que acordada. Então eles tiveram meio que essa preocupação. Para finalizar, Gary foi preso em menos de 24 horas e foi julgado e sentenciado à prisão perpétua. Já a Ruth, a sua companheira, ela foi presa somente depois de 79 dias e foi sentenciada e condenada a 7 anos de prisão por ser cúmplice de um sequestro. Só que por bom comportamento na cadeia, a Ruth ela só veio chegar a cumprir 4 anos de prisão de 7. Gary tinha sido condenado à prisão perpétua, que ou seja, no termo técnico ali, né, significa prisão para a vida inteira. Só que o que acontece? Por um bom comportamento, Gary cumpriu apenas 10 anos de cadeia e foi perdoado e solto para a sociedade novamente. Só que o que acontece? Em 2006 ele chegou a ser preso de novo por transportar mais ou menos ali uns 17 quilos de cocaína dentro do barco. Olha só quanto esta droga estava avaliada. Esta droga estava avaliada a cerca de 2 milhões de dólares. Tá, pasmem? Seu queixo ainda não caiu? Pois segura as tripas aí, porque agora vai cair. Ele foi preso por conta da cocaína, pagou o preço que tinha que pagar, foi solto, só que o que acontece? Em 2012 ele chegou a ser preso novamente e cumpriu 40 meses de prisão.
Só que hoje, nos dias atuais, nos seus auge de seus 76 anos de idade, Gary está solto na sociedade. Gente, me diz o que leva uma pessoa ruim a ter tanta sorte assim. Um homem que foi condenado à prisão perpétua, paga 10 anos de cadeia e tá solto. Aí depois é pego com mais de 17 quilos de cocaína, o que avalia em 2 milhões de dólares. É preso, depois é solto. Aí depois, mais uma vez, é preso novamente. Passa 40 meses preso, depois é solto novamente. E aí, me fala, qual a opinião de vocês sobre esse caso? Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha com um amigo para ele vir aqui comentar também a sua indignação, assim como eu estou indignado com uma situação dessa. Uma pessoa que sequestra um ser humano, ganha ali 500 mil dólares facilmente, enterra uma pessoa viva, é presa dezenas e dezenas de vezes, é julgado, é sentenciado, é condenado à prisão perpétua, paga 10 anos e não cumpre a pena que lhe foi dada. Depois é preso novamente e volta e vai e vem. Gente, o que acontece com a lei do Brasil? O que acontece com a lei do mundo? Porque esse cara é dos Estados Unidos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu tenho trago muito conteúdo para vocês, assim. Nas segundas-feiras assombradas, nas terça-feira a gente tem aqui Eu Faço Tudo Só no Cozinho. Na quarta-feira a gente fala sobre séries, filmes, etc e tudo mais. Casos reais, casos de ficção científica. Tá vindo um quadro aí que em breve vocês vão saber que eu tô ainda gravando. E já deixando salvo aqui só para depois liberar para vocês. O nome dessa série é uma série de vídeos chamadas Conexões Ocultas, onde eu vou trazer bastante conteúdo oculto para vocês. Então eu espero muito que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Super beijo, um forte abraço. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, eu já falei isso, né? Não mais, não vale repetir novamente. Me segue aqui nas redes sociais que ficam sempre aparecendo aqui no canto. Assistam os outros vídeos, maratonem porque tá muito bom, de verdade. Então, um super beijo, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Goodbye!